Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente começa então a falar sobre Provérbios. Serão 31 dias, porque são 31 capítulos dentro deste livro. Este livro de Provérbios, ele faz parte da Bíblia, e na Bíblia existem 66 livros. A Bíblia dos protestantes, né, evangélicos. A católica, ou seja, o cânon, os livros sagrados da Igreja Católica, tem outros livros, né, são a massa. Mas, enfim, para a gente começar a falar do primeiro capítulo de Provérbios, a gente precisa saber, primeiramente, a questão histórica, né? O pró, ele significa em lugar de, e verbas, palavra. Então, é uma palavra dita no lugar de muitas. Apesar de ser aqueles ditados, né? Poderia ser como os ditados, o Provérbios é um livro com inspiração divina, então ele vai além da nossa vida, né? Ela vai para o campo espiritual também. Tanto é que no capítulo 1 ele fala que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas enfim, a gente vai entrar nisso em detalhes já já. Mas por que eu quero falar isso? O gênero literário de Provérbios, ele é uma poesia, então tem metáforas, tem coisas que vão além ali da literalidade. E ele também comprova uma realidade que é pela maioria, né? Enfim, a gente atribui isso a Salomão, mas há outros escritores também no livro de Provérbios, e Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, mas só para vocês terem ciência que não foi somente ele que escreveu aí provérbios que está na Bíblia. Enfim, para a gente conhecer primeiro, né, esse capítulo 1, a gente vai começar no tópico inicial, que é a introdução principal. É que ele fala que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando a gente fala em princípio, a gente fala de uma base eterna. E isso, de temer ao Senhor, a gente precisa primeiro conhecer e saber, né, quem Ele é. E quando a gente vai estudar sobre Deus, a gente entra nos atributos, que eu não vou focar aqui, tá? Mas é bem legal a gente saber. Deus é independente, porque Ele não precisa da criação, porque Ele já é o Criador. Ele é imutável, Ele nunca muda, então Ele está acima do tempo, presente, passado, futuro, Ele é, porque Ele sempre foi e será. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é Senhor, Ele tem soberania, porque dele e por ele são todas as coisas. Ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele é eterno, ele é o Espírito, ele é único. E claro, a gente tem aquela questão da Trindade também, né? Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Mas isso aqui é só para vocês conhecerem brevemente, claro, precisa aprofundar e sim ter experiências com Deus, que é a melhor coisa. E quando eu falo no princípio da sabedoria, que é temer a Deus, esse temer não é medo, tá, gente? Porque o medo é muito diferente de temer. E quando a gente fala também em temer ao Senhor, não é por vaidade, mas por reconhecer, como eu disse, a soberania, o todo-poderoso, a grandeza de Deus. Porque às vezes a gente peca muito nisso, né? Ele me salvou, ele me ama. Claro, sim. Só que não foca em você, foca no que ele fez por você ali na cruz. E quando você olha para Jesus, pelo que ele fez ali por você na cruz, você olha os teus pecados e fala assim, caracas, eu menti nisso aqui, mas olha o preço que Jesus pagou por mim naquela cruz. Será que faz sentido, de certa forma? Eu só vou mutar aqui que a galera do jogo me chamando, League of Legends. Enfim, e também no capítulo 1 fala bastante sobre a questão de disciplina e sensatez. Hoje a gente vê várias influências falando sobre a disciplina, e realmente a disciplina ela nos leva para lugares maiores. Tanto é que em outros livros da Bíblia vai incentivar muito a isso, né? Inclusive tem um que fala que, também dentro de Provérbios, né, se eu não me engano, que fala que não adianta você planejar uma construção se antes você não mediu tudo, porque você vai passar vergonha. E outro ponto que eu achei legal nesse capítulo é que fala o seguinte, você tem que ouvir a instrução do seu pai e o ensino da sua mãe. Por que a instrução do pai? O homem e a mulher são diferentes. O pai, ele é mais direto, ele é mais objetivo, a instrução é como se fosse um manual. E a mãe, ela tem toda aquela questão didática, da companhia, então ela ensina de certa forma. E outro ponto também do capítulo 1 é que fala que a gente não se deve deixar seduzir pela maldade. E não é só a prática da maldade, que às vezes a gente não comete atrocidades, né? Mas a gente omite a bondade. E se você omite a bondade, o mal tá ganhando. Porque tem uma frase legal que eu acho, né? Claro, tem o Bob Marley, né? Que ele fala que mais ou menos assim, o mal trabalha todo dia, por que ele vai descansar um dia? A bondade vai acabar perdendo. Eu vou deixar aqui na legenda certinho a frase que ele falou, porque ela é muito bonita. Mas esse é mais ou menos o sentido dela.
Então a gente tem que sim fazer a bondade. Inclusive na Bíblia está escrito isso. Quando eu li eu fiquei, meu Deus, se você tem a oportunidade de fazer o que é bom e não faz, isso é um pecado. E outra coisa também que fala no capítulo 1 é que os gananciosos se destroem no caminho. Então tudo isso são palavras maiores pra gente focar, pensar, refletir. E o que eu gosto da palavra de Deus da Bíblia é que no geral a gente tem que refletir nela. Você lê você para, você fica o dia todo remoendo aquilo, né? Como se fosse aquela vaquinha, ó, comendo, mastigando o mato, depois ela come de novo ali, fica mastigando. Então é isso, as palavras de Deus, o ensinamento, esses provérbios são pra gente pensar, repensar e, claro, aplicar, né? Porque não basta a gente falar, a gente tem que viver aquilo, porque senão a gente não é coerente, a gente não é íntegro. E, claro, temendo sempre ao Senhor, conhecendo Ele, tendo experiências e sempre dando glórias e graças, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do capítulo 1. Eu tentei ser mais breve possível para não ficar longo. E a gente se vê amanhã com o capítulo 2. Estaremos aqui juntos 31 dias. Quem puder acompanhar, ver, excelente. Obrigada!